Domo Tadashi desu! E a gente tem um jogão de basquete chegando e um outro que está dando adeus. Hoje eu quero falar de Kuroko no Basket, um sucesso entre as nossas publicações, tanto aqui quanto lá fora, e que também é um mangá perfeito para você que curte basquete, esporte, muita ação, muito trabalho em equipe e muito humor, é claro. Então se liga lá no vídeo. Kuroko agora está na sua penúltima edição para sair agora no final de novembro, no começo de dezembro. E a última edição ele deve sair também entre final de dezembro e começo de janeiro. Mas agora bora lá! A gente sabe que tem muita gente que não conseguiu acompanhar a série desde o começo. E a gente está aqui com uma proposta muito legal que vocês vão ter a chance de completar a coleção ou já começar a coleção e ter praticamente ela inteira completa em mãos. A gente vai disponibilizar aqui um link direto para a nossa loja, onde vocês vão encontrar todas as edições de Kuroko no Basket lançadas até agora. Então aproveita, corre lá e já fecha logo a sua coleção. E agora, se você não conhece muito bem a história, bora para um breve resumo da história de Kuroko no Basket. E é óbvio, acabei de falar, a história do mangá é praticamente voltada para basquete. A gente começa a história acompanhando os últimos dias de um time de muito sucesso, um time de basquete, de uma escola chamada Teiko. O time, formado por 5 integrantes com habilidades excepcionais, ficou conhecido como Geração Milagrosa. E aí entra uma história muito interessante, um rumor que rodava por ali, mas que ninguém acreditava muito bem, era de que existia um sexto jogador, um jogador fantasma, mas que por algum motivo ninguém nunca chegou a ver ele, ou pelo menos não se lembra. E aí a história ela começa realmente quando esses jogadores eles se formam do ginasial, que é praticamente a 5ª ou 8ª série aqui no Brasil, e cada um parte para uma direção diferente, cada um vai parar numa escola diferente. E aí que a gente começa a acompanhar a história desse jogador fantasma, que ele vai parar numa escola chamada Seirin, que ela é bem recente, ela foi recém-fundada, mas que já tem um time de basquete muito promissor. O Kuroko, aqui, ele é o nosso protagonista. O nome do mangá já fala isso, né? E também o tal do jogador fantasma. Mas o engraçado é que ele não é um fantasma de verdade. O mangá pode ser shonen, mas ele não tem tantas coisas loucas como fantasmas e espíritos. Mas acontece que ele tem uma presença muito fraca, ele praticamente passa despercebido pelas pessoas. Ele entra nos lugares, as pessoas não percebem que ele tá por ali. Ele passa pelas pessoas, elas esquecem, elas nem percebem que ele passou ali atrás delas. Ou, se duvidar, até no meio delas. Até o momento que ele, de repente, eles começam a se tocar. Eita, tem alguém aqui. Eita, desde quando você tá aqui? Né? É basicamente isso. Mas é engraçado que essa falta de presença dele, ele consegue transportar isso até mesmo para o meio da quadra. Durante um jogo de basquete, as pessoas conseguem esquecer que ele tá ali. Os oponentes deles esquecem que ele tá ali e com isso ele consegue fazer passes incríveis, irados, que, tipo, assustam totalmente o time adversário. Então você olha pra ele e pensa, ele é um protagonista? Sabe, todo pequeno, mirrado, quieto, fica muito na dele. Ele é muito apagado. Ele não tem toda aquela energia que certos protagonistas, né, de cabelo amarelo e barulhentos tem por aí. E como eu falei, é exatamente por causa dessa falta de presença, esse apagão que ele cria em volta dele, que ele consegue se tornar um jogador incrivelmente valioso pro time. Mas é aquilo que eu falei, a gente tá falando de um mangá shonen, então praticamente a gente vai ver muitas habilidades, muitos poderes, né? Até mesmo no jogo de basquete, principalmente dos jogadores da Geração Milagrosa, que eles vão aparecendo de volta na vida do Kuroko. E essas habilidades, esses poderes vão fazer com que o basquete se torne uma coisa muito mais irada do que normalmente, obviamente. Mas além do foco nas habilidades extraordinárias, a gente vai ter muito também de trabalho em equipe. E esse negócio de trabalho em equipe, a gente pode ver muito na sinergia entre o Kuroko e outro personagem, que é o Kagami. O Kagami é o cara que você vai olhar pra ele e vai pensar, putz, mas ele é o protagonista, olha só como ele é barulhento, olha como ele tem energia. Porque o Kagami, ele é aquele cara, aquele jogador esforçado, determinado, todo barulhento, cheio de energia, orgulhoso, com muita determinação para ser um dos melhores jogadores de basquete. Digamos que ele seja a luz da esperança de Seirin, por conta do seu talento, por ser um dos melhores jogadores que tem ali. E se a gente for ver, o Kuroko ele é basicamente a sombra do Kagami. E até porque, como dizem por aí, não há luz sem sombra, não é mesmo? E é essa combinação entre luz e sombra que a gente pega uma ideia muito legal do mangá, de que quanto mais forte a luz do Kagami, maior é a sombra que o Kuroko projeta e maior é a capacidade dele dominar a quadra
e dar o suporte que o time dele precisa. Então se você gosta de todas essas vertentes de mangá shounen, mangá da Jump, Kuroko no Basket é um mangá perfeito para você. E ainda mais aproveitar que a gente tem ele disponível completo na nossa loja online. Mas se você quiser ver uma história de basquete um pouco mais realista, eu posso te recomendar o Slam Dunk, que tá saindo agora, que tá chegando agora, tá na primeira edição, numa edição, num volume lindo. Ele é do mesmo autor de Vagabond, o Takehiko Inoue, então vocês podem esperar uma qualidade absurda, tanto nos traços quanto na história. E se você quiser saber um pouquinho mais sobre o mangá, a gente bateu um papo com os editores responsáveis há alguns vídeos atrás. Então vocês vão poder ver em primeira mão a opinião dos caras que estão lá trabalhando em cima, estão trabalhando direto com o mangá. E bom, por hoje é só, galera. Aproveitem, pois como eu falei lá no começo do vídeo e também no meio do vídeo, a gente tem a coleção praticamente completa na nossa loja online. E também lembrando que nas compras acima de R$80, o frete é por nossa conta. É só clicar no link que a gente vai deixar aqui na descrição. Ah, e mais uma coisa. O último mangá, o último volume, como sempre, ele é imperdível. Primeiro porque ele tem muito mais páginas do que o normal e vai sair no mesmo preço. Além do que, ele conta com uma mensagem especial e espetacular do próprio autor do mangá. Então lembrando, só para finalizar mesmo agora, que se vocês tiverem alguma sugestão, manda pra gente, deixa aqui nos comentários. A gente tá sempre aberto a novas ideias, novas sugestões. Vocês podem mandar qualquer coisa mesmo, o que vocês querem ver, o que vocês querem saber, o que vocês querem... uma recomendação de mangá que vocês queiram, um review de algum mangá, ou qualquer tipo de pedido mesmo, manda pra gente, põe aqui no comentário, que a gente tá sempre de olho e sugestões são sempre bem-vindas, não é mesmo? Mas tá, né?